Aí sim, Enem se aproximando e você parou e pensou, vou conferir um vídeo do professor Rafa Jesus falando do que? Nada mais nada menos que estatística, que cai muito no Enem. Então, antes de mais nada, se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se já, clica no sininho para receber nossas notificações. Já aproveita, pega o teu celular aí, aproveita lá no Tá Lembrando, no Instagram, acompanha a gente, @Tá Lembrando. E se curte Facebook também, tamo na área, fechado? E seguinte então, encaixa o quadril, contrário do homem, e bora conferir agora três assuntos, tá? Simples, com exemplos, e eu vou trabalhar também com a parte teórica para que você garanta aí uma pontuação legal na provinha do Enem. Fechado? Vamos que vamos? Beijo do professor Rafa Jesus, bora pro trote! Exercício de hoje que é o no Enem 2016, um tema bem tranquilo, um tema bem famoso, tá? Estatística. Então nós vamos falar de médias. Então eu gostaria que nesse momento você desse aquele pause maroto, pause esse vídeo, tenta resolver o problema sozinho, depois vem conferir aqui comigo. E aí, vamos lá, será que você acertou? Vem com o Teacherson Rafa Jesus para ver se você mandou bem. Olha lá. O exercício começou falando o seguinte: a permanência de um gerente em uma empresa está condicionada à sua produção no semestre. Tudo bem? Então a garantia que ele vai continuar trabalhando nessa empresa depende da produção dele, tá? No semestre. Essa produção é avaliada pela média do lucro mensal do semestre. Então para um pouquinho. Tem uma coisa muito importante aqui que é o que ele falou. Então depende da média do lucro mensal do semestre. Maravilha. Se a média for no mínimo de 30 mil reais, então para tudo. Vamos chamar essa média aqui ó, de X barrinha, tá? Que é o símbolo que a gente costuma chamar a tratar a média. Então, a hora que ele falou que a média for no mínimo 30 mil reais, o gerente permanece no cargo, ele está falando isso para você, ó. O seu X barrinha, a sua média, tem que ser maior ou igual a 30 mil reais. Então foi uma informação muito importante. Para ele garantir o emprego dele, a média tem que ser no mínimo 30 mil reais, ou seja, de 30 mil para cima. Fechado? Então voltando, se a média for no mínimo 30 mil reais, o gerente permanece no cargo. Caso contrário, ele será despedido. O quadro mostra o lucro mensal em milhares de reais dessa empresa, de janeiro a maio do ano em curso. Muito bem. Então, olha só. Lembrando que esse 30 aqui está em milhares também, tá? Quer dizer 30 mil. Aqui dizer 21 mil. Aqui 35 mil e assim por diante. Então, galera, interpretando essa tabela, eu sei que em janeiro teve 21 mil reais. Em fevereiro nós tivemos 35 mil reais. Sabemos que em março repetiu 21 mil. Em abril, mais 30 mil e encerrou o mês de maio com 38 mil. Joia, tranquilo. Aqui, é claro, não precisava escrever, tá? Eu só estou mostrando como a interpretação é importante. Aí ele falou qual deve ser o lucro mínimo da empresa no mês de junho, em milhares de reais, para o gerente continuar no cargo no próximo semestre. Galera, então o que você tem que saber quando a gente fala de média? Então vamos supor que você está fazendo uma pesquisa e você obtém os seguintes dados, x1, x2 e x3. Aí o cara vem e pede para você qual que é a média dos dados nessa pesquisa. O que você vai fazer? A média vai ser dada, galera, pelo seguinte resultado. Você vai somar os três dados, x1 mais x2 mais x3, e você vai dividir por 3, que é o número de dados. Muito bem? Então vamos lá, vamos dar um exemplo aí mais batata aí para você, um exemplo mais clássico, que eu tenho certeza que todos vocês já passaram por isso. Provas. Então você fez a seguinte prova. Prova P1, você tirou 7. Muito bem. E você fez uma prova 2, que você tirou 5. Então, nesse exemplo, nós estamos trabalhando com a média aritmética simples, tá? Que não tem peso. Então, as duas provas tinham o mesmo peso. Depois nós vamos fazer exercícios aí que envolvam pesos, tá bom? Em próximos vídeos. E aí, você quer saber a sua média na escola. Então, você fala assim, ó, a minha média na escola vai ser a nota da prova 1 mais a nota da prova 2. Nesse caso, como eu tenho dois dados, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir por 2. Então, eu venho aqui, divido por 2. Então, nota da prova 1, 7. Mais nota da prova 2, 5. Então, eu venho aqui, divido por 2. 7 mais 5 dá 12, por 2, 6. Então, a sua nota média, nesse exemplo, foram 6. Então, agora, se você tiver N dados e o cara te perguntar a média, o que você vai fazer? Você vai, então, somar todos os dados e você vai dividir por quanto? Você vai dividir por N, que é o total de dados que você tem. E assim você vai achar a sua média. Bora para o exercício, então? Então, agora eu estou em casa. Vamos lá. Em junho. Gente, a gente sabe quanto que ele vai ter recebido aí em junho que ele pediu, ó. Qual deve ser o lucro mínimo da empresa no mês de junho? Não sei. Então eu vou chamar de X. Beleza. Então vamos nessa. O que eu sei? Eu sei que a média ela vai ser dada pela seguinte formulinha.
pelo lucro de janeiro, mais o lucro de fevereiro, mais o lucro de março, mais o lucro de abril, mais o lucro de maio. Ah, professor, mas agora tem o lucro de junho que eu vou chamar de X. Exatamente. Só que então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 dados. Então eu vou dividir por 6. Mas vocês se lembram que ele queria o seguinte? Ele quer que a média seja maior ou igual a 30. Legal. Então vamos falar o seguinte, ó, que a média ficou 21 mais 35, de cabeça dá 56, com 21 dá 77, com 30, 107, com 38, 145, mais esse x. Então a média é 145 mais x e não podemos de fazer o quê? De dividir por 6. Maravilha? Só que não podemos nos esquecer que ele falou que essa média é maior ou igual que 30. Então, como média tem que ser maior ou igual que 30, eu vou falar que isso daqui deve ser maior ou igual que 30. Moçada, vou multiplicar por 6 os dois membros da desigualdade. Como é um número positivo, não muda nada. Se eu multiplicar por número negativo, tem que inverter o sinal aqui da desigualdade. Joinha. Esse 6 cancela com esse 6. 6 vezes 30 é 180. Então, eu tenho que 145 mais x deve ser maior ou igual que 180. Subtraindo, galera, se você fizer então 180 menos 145, você vai chegar em 35. O que eu sei então? Eu sei que para esse gerente então não ser mandado embora, o lucro de junho deve ser maior ou igual que 35. Vamos voltar no enunciado? Qual deve ser o lucro mínimo da empresa no mês de junho? Opa! Qual deve ser o lucro mínimo? Então, o lucro mínimo, você tem que ser maior ou igual a 35. Lucro mínimo, 35. E acabou, você matou o exercício do Enem. Moçada, então pensa num exercício bacana, num exercício legal, bem bolado, onde a interpretação é muito importante. É esse exercício que vocês vão conferir agora. Em primeiro de tudo, o que eu gostaria? Eu gostaria que você mandasse um pause nesse vídeo agora, tá? E tente resolver sozinho. Galera, é muito importante isso. Não adianta só visualizar a resolução dos professores. Tenta fazer antes. Não conseguiu? Aí você volta aqui e vê a minha resolução. Conseguiu? Vê a resolução da mesma forma para você ver como que o professor pensou, como ele conduziu a resolução. Joinha? Preparado? Vamos lá então? Então, galera, para começarmos nosso vídeo bonitinho, vamos falar um pouquinho de moda então. A moda de um conjunto de valores corresponde ao valor que ocorre mais vezes, certo? Então, vamos dar um exemplo aqui. Exemplo 1. Vamos fazer o seguinte. Vamos falar que eu encontrei alguns alunos aqui do Tá Lembrando, alguns inscritos do canal e perguntei, olha, quantos vídeos do professor Rafa Jesus você já assistiu? E aí você veio e falou assim, ó, um falou 3, o outro falou 5, o outro falou 8, o outro acabou de chegar no canal, assistiu um vídeo só, aí o outro assistiu 3, a outra assistiu 2 e o outro assistiu 10. Maravilha, show de Boston. Aí eu pergunto, olha, nessa distribuição de dados aqui, qual foi o dado que apareceu mais vezes? Se você observar o dado 3, o dado 3 é o dado que apareceu mais vezes. Então eu posso falar que a moda dessa distribuição é exatamente o 3. A gente costuma escrever assim, ó, moda MO, certo? Então a moda foi o 3, foi o dado que apareceu mais vezes. Professor, dá mais um exemplo? Dou mais um exemplo. Vamos lá, exemplo 2 de vermelhinho agora, ó. Para esses mesmos alunos, esses mesmos inscritos, eu pergunto, e quantos vídeos você compartilhou? Ah, esse primeiro que assistiu 3 vídeos compartilhou 2, esse que assistiu 5 compartilhou 2 também, o que assistiu 8 compartilhou 4, o que assistiu 1 faz de conta não compartilhou nenhum, o que assistiu 3 compartilhou 2, o que assistiu 2 não compartilhou nenhum e o que assistiu 10 compartilhou nenhum também. Meu Deus, que tristeza, não ajudou o canal a crescer. Maravilha! Bom, então o que eu posso falar? Gente, agora, qual que é a moda? Se você prestar atenção, a primeira pessoa compartilhou 2 vezes, a segunda 2, essa pessoa também compartilhou 2 vezes. Então, o dado 2 chamou nossa atenção. Olha só que bacana. Então, aparentemente, você vai falar assim, nossa, a moda é 2. Tá bom, mas observe que 0 compartilhamentos e 0 compartilhamentos. Nesse caso, o 0 também apareceu o mesmo número de vezes, tá? Então, o que eu sei? Eu sei que o dado 2 e o dado 0 apareceram mais vezes nessa distribuição. O que eu posso falar então?
eu posso falar que há então duas modas 0 e 2. Esse tipo de distribuição é chamada de distribuição bimodal. O que é bimodal? É quando tem dois dados aparecendo mais vezes que os outros. Maravilha? E tem mais um caso que eu vou te mostrar nesse exemplo. Vamos supor que eu pego 4 pessoas, tá? E pergunto quantos filhos você tem. A primeira tem um filho, a segunda 2, a terceira 0 e a quarta 3. Então eu te pergunto, qual é a moda nesse caso, galera? Qual que é a moda? Não tem, porque nenhum dado aparece mais vezes que os outros. Todos apareceram aqui uma única vez. Então, nesse caso, eu falo que não há moda. Tudo bem? Então, galera, para conseguirmos fazer o exercício, vamos lembrar que a moda de um conjunto de valores corresponde ao valor que ocorre mais vezes. Fechou? Então, garotada, é o seguinte, se você já gostou até agora, já manda o seu like aí, não esquece, tá? Senão vocês deixam pro final, acaba esquecendo. E se já ficou alguma dúvida aqui na teoria, deixa nos comentários, tá bom? Então, bora para a resolução. Olha só. Ao iniciar suas atividades, um ascensorista registra tanto o número de pessoas que entram quanto o número de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares do edifício onde ele trabalha. Então parou, lembra que eu sempre prego aqui no canal, o professor Rafa Jesus sempre fala que a leitura é muito importante. O modo como você lê o problema é importante demais. Então vamos lá. O que eu entendi aqui? Que o ascensorista ele fica lá sentadinho, bonitinho, ou em pé, não sei, e ele vai contando quantas pessoas entram, ou seja, quantas pessoas entraram a mais no elevador, e ao mesmo tempo ele conta quantas saem. Ou seja, o que vai acontecer? Ele consegue ter um saldo de quantas pessoas ficam no elevador. Então olha que bacana, só de ler e interpretar eu consegui pensar isso no começo do problema. Continuando nossa leitura, o quadro apresenta os registros do ascensorista durante a primeira subida do térreo, de onde partem ele e mais 3 pessoas, ao 5º andar do edifício. Então, vamos entender isso daqui. Ó. Primeiro momento eu vou entender no térreo. O que o cara falou? De onde partem ele e mais 3 pessoas. Então, a hora que eles estão no térreo, a gente já tem essa informação. Quantas pessoas estão dentro do elevador? 4, ele e mais 3. Muito bem, então vai começar a subida agora. E aí o que eu sei? Que quando ele chega lá no primeiro andar, acontece alguma coisa. Vamos lá no quadro. Entram 4 pessoas e saem 3. Mas galera, se entraram 4 e saíram 3, na verdade teve um acréscimo de uma pessoa. Perfeito? Ótimo, legal. Mas nesse momento eu não sei o que ele está perguntando, eu vou continuar a leitura. Com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao 5º andar? Gente, olha o perigo que você corre aqui. Olha a maioria dos alunos normais aí que não fazem uma leitura com cuidado, ele ia pensar, opa, tá perguntando a moda. O que é a moda? É o dado que mais aparece. Ele ia olhar aqui no quadro, qual que é o dado que mais está aparecendo? Olha só. Nossa, tá aparecendo o 2, o 2, o 2, o 2, 4 vezes. Agora o 4 aparece uma, 2 vezes e o 1 aparece uma, 2 vezes. O 0 também aparece 0, 0 mais 2 vezes. Então, com certeza, o que apareceu mais vezes foi o 2, que era a alternativa A. Joinha? Não, não, você acaba de cair numa pegadinha histórica do Enem, meu aluno. Não faça isso. Por isso que a leitura é muito importante. Vamos ler com mais cuidado? Lendo com super mega cuidado, olha o que ele falou. Qual é a moda do número de pessoas no elevador? Gente, eu quero o número de pessoas no elevador. Não quantas entram, quantas saem, eu quero quantas ficaram no elevador. Então olha só, vamos olhar com outros olhos. Olha como esse começo foi muito importante para minha resolução. Eu vou pensar assim, nós temos o térreo, nós temos o primeiro andar, nós temos o segundo, nós temos o terceiro, o quarto e o quinto. Beleza? Show de Boston. No térreo entra o ascensorista mais 3 pessoas. São as 4 pessoas que entraram, tá aqui, beleza. No primeiro andar entraram mais 4 e saíram 3. Então, no fim das contas, mais uma pessoa está no elevador. Nossa, olha a pegadinha, professor. Agora, no segundo andar, o que acontece no segundo andar? Uma pessoa entra e uma pessoa sai. Então, continuam as 5. No terceiro andar, 2 pessoas entram, 2 pessoas saem. Continuam 5 pessoas. No quarto andar, entram 2 e sai 0. Ou seja, de 5 nós vamos para 7 pessoas no elevador. E por último, no quinto andar, entram 2 e saem 6. Espera aí, se entram 2 e saem 6, na verdade saíram 4. Então 7 menos 4 sobram 3. Nossa, que bacana, professor.
Então agora sim, eu tenho uma distribuiçãozinha aqui do número de pessoas no elevador. Ele perguntou qual é a moda. Gente, qual é o dado que mais apareceu aqui? O dado que mais apareceu, sem sombra de dúvidas, é o 5. Apareceu 3 vezes. Então a moda dessa distribuição é 5, que era a alternativa D de dado. Joinha? Então, galera, esse exercício é a prova viva do que eu falo para vocês, como a interpretação, como a leitura de um problema é muito importante na matemática. Não é só saber teoria, é saber ler. Ler com cuidado, ler uma coisa, pergunta o que é isso que eu sei disso, para te direcionar na resolução, que eu tenho certeza que assim você vai melhorar muito, muito o seu futebolzinho na matemática. E aproveito para fazer uma indicação muito bacana, uma playlist, vai estar aparecendo aqui em cima agora, tá? A playlist de interpretação de problemas, tá bom? Vou deixar também na descrição. Então, galera, já sabe o esquema. Nessa hora é hora do quê? Dar um pause, pausar o vídeo e tentar resolver sozinho o exercício, tá? Se conseguir, show de Boston, veja a minha resolução, veja se acrescenta alguma coisa. Se não conseguir, tenho certeza que você vai entender. Então, bora lá, vamos lá, ó. Em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação, numa Olimpíada, os atletas em suas respectivas raias obtiveram os seguintes tempos. Então, aquele esquema, leitura bonitinha. Li, entendi o que está acontecendo, uma Olimpíada, um atleta de natação, mas não teve nenhuma informação chocante pra gente. Então vamos continuar de boa na lagoa. Olha só, o cara deu a tabela tá me dando a raia, raia 1, raia 2, raia 3, raia 4, até a raia 8. Tempo em segundos, 20,9, 20,9, 20,5 e assim por diante. Então já entendi. Essa tabela tá me dando a raia e o tempo feito pelo nadador daquela raia. Galera, sempre tiver gráfico, tabela, entenda a tabela. Faça isso que eu fiz, dê um exemplo. Vamos pensar, olha só. O que quer dizer isso daqui? Isso aqui quer dizer que o nadador da raia 8 fez a prova em 20,96 segundos, ok? Aí ele pergunta pra gente, a mediana dos tempos apresentados no quadro é? Então olha só o que aconteceu aqui, nós precisamos saber a mediana. Quem é a mediana? Então nesse vídeo vou relembrar você como encontramos a mediana numa distribuição de dados em estatística. Vamos nessa? Olha só, primeira coisa, nós temos os dados aqui, ó, 20,9, 20,9, nós temos o dado 20,5, estou só copiando os dados que estão ali em cima, tá? 20,8, 20,6, 20,6 de novo, 20,9 mais uma vez e 20,96. Bom, estão aqui os meus dados, então coloquei eles aqui no passo 1. Quando a gente vai trabalhar com mediana, eu vou pedir para que você coloque os dados em ordem crescente, tá? Esse é chamado rol. Alguns livros às vezes falam também ordem decrescente, tanto faz, ou crescente ou decrescente. Vamos fazer aquilo que é mais tranquilo para a nossa mente, que a gente está mais acostumado, a ordem crescente. Vamos lá? Olha só. O primeiro que nós vamos colocar, vou trocar de caneta aqui, pegar outra cor. Vamos começar pelo primeiro então. O menor é 20,5. Então eu venho aqui, ó, 20,5. Muito bom, legal. Depois do 20,5, nós temos o 20,6. Só que eu aposto que você deve ter percebido o seguinte, temos outro 20,6 aqui. Então eu vou e ponho de novo. Maravilha. Qual é o próximo? O próximo agora a gente pode perceber que é o 20,8. Temos o 20,8. E eu gosto de fazer essa marcação que eu estou fazendo para eu não perder controle, para eu saber quem eu já usei e quem eu não usei ainda. Depois do 20,8, temos o 20,9, mas ele aparece 3 vezes. Então, eu venho aqui, 20,9, 20,9 e, mais uma vez, 20,9. Legal. Tá faltando quem agora? Esse 20,96. 20,96. Muito bom. Então, pronto. Esse é chamado de rol, então. Organizei bonitinho os meus dados. Agora eu vou para a mediana. Gente, o que é a mediana? A mediana é o dado que ocupa a posição central. Então, quem ocupa a posição central aqui? Olha só que bacana. Temos 1, 2. Legal. 1, 2. Maravilha. Temos 1, 1. Nossa, oh my Godson. Temos esses dois caras ocupando a posição central. Então, olha que bacana. Sempre que você tiver dois dados ocupando a posição central, nós vamos calcular a média desses dois dados. Vamos lá? Então, vai ser o meu passo 2, ó. Meu passo 2, então, eu vou saber que a mediana vai ser dada pela média desses dois dados. Então, 20,8 mais 20,9 dividido por 2. Muito bem. Fazendo essa continha aqui, nós vamos chegar em 20,85. Perfeito? Outro método também, já que eu tenho aqui 2,8 e 2,9, é descobrir quem que ocuparia bem a posição aqui no meio equidistante dos dois.
O 20,85 está 5 centésimos do 20,8 e 5 centésimos do 20,9 podia vir de cabeça. A alternativa D, galera, joinha. Mas antes de ir embora, eu vou deixar mais uma dica minha aqui, então, falando de mediana. Olha só, então, quando você tiver distribuição assim, então, por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4 e 4, legal. Esse daqui, ó, já está em ordem crescente, tá? Então, realmente, eu pego quem está na posição central. Quem está na posição central é o 3, então a mediana dessa distribuição é o 3. Show de Boston. E só para deixar claro o que aconteceu nesse nosso exercício, quando tiver uma distribuição com um número par de elementos, eu não vou ocupar a posição central, não vou achar a posição central. O que eu faço então? Eu pego os dois que ocupam a posição central, faço a média aritmética deles. É claro que esse nem precisava fazer, dava para saber de cabeça. A mediana nesse caso é 3. Fechado, meninada? Então eu vou encerrando por aqui, mando aquele bora pro trote para você. Lembre-se, se esforce, batalhe, faz parte dessa dificuldade que você enfrenta aí, mas isso só vai deixar a sua vitória lá no final mais saborosa. Tô com você, tô na torcida, trabalhando aqui, você trabalhando aí, estudando aí, e juntos tenho certeza que nós vamos comemorar a sua aprovação. Seja ela no Enem, num vestibular, num concurso, seja uma nota na prova aí para quem está no 8º ano, 9º, 1º, 2º, 3º colegial. Tamo nessa juntos, professor Rafa Jesus e a galera do Tá Lembrando. Se você lembrou, tá lembrando, bora pro trote! Que legal que você ficou até o final do vídeo, moçada. Então aproveita, inscreva-se aqui no canal, tá? E confira esses vídeos sugeridos para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão aprender muito mais matemática. Joinha? Espero que você tenha lembrado de conferir esses vídeos, de ter se inscrito e se você lembrou, tá lembrando...